e de pensar, a gente já está no final do mês, né? Já estamos indo para fevereiro. Os tempos estão passando bastante rápido, e a gente que é crente, a gente sabe que a abreviação dos tempos e que o Senhor está voltando para nos buscar e que devemos estar sempre preparados para subirmos junto com Ele, amém? Vou deixar aqui alguns versículos, os irmãos vão acompanhando, vão orando para que o Senhor se faça presente. São versículos e capítulos diferentes, eu vou aqui citando e os irmãos vão acompanhando. O primeiro é em Gênesis, no capítulo 37, versículo 11, parte B, que fala: porém guardava o versículo todo, seus irmãos pois o invejavam, seu pai porém guardava este negócio em seu coração. Gênesis, no capítulo 39 e o versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas e o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e o varão e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E, por último, Gênesis, no capítulo 41, versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando estava diante da face do faraó, rei do Egito. E saiu José à face do faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve no Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor das cidades. Versículo 56 para terminar. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? José do Egito, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Vemos aqui que a partir de José, diz a Abraão que a semente de Abraão ia se multiplicar na terra, seriam maiores que os grãos de areia da terra, da praia, e maior do que as estrelas do céu que não se poderiam contar. E a gente vai continuando vendo a história e ver que Isaac teve 2 filhos e Abraão teve Isaac, o filho da promessa, eu estou com Deus. E Jacó, ele tem 12 filhos. 12 filhos. Simeão, Judá, Isaacar, Zebulon e assim por diante. E um desses filhos era José. E por causa da inveja dos irmãos de José ficava na frente e a Êxodo. Vamos dar um exemplo. Estava precisando fazer uma construção. E o Potifar chama assim, meu entender, né, na restrição de José, assim do canto José, observa aqui essa estrutura nessa arquitetura. Tá certo isso? Tá bom assim? Tem como corrigir? E José observava e disse, não, esse cálculo aqui também é errado, vamos corrigir, senão pode desabar. Então, tudo que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor estava com José. Só que o que a gente aprende com José agora no início? José não estava na casa dele. José não estava na terra dos pais dele, do pai dele, com o pai dele, com os irmãos dele. José saiu de Canaã, se eu não me engano, Canaã. José saiu da terra dos pais e foi para o Egito. Egito, um lugar onde adorava vários outros deuses, onde as pessoas cultuavam e tinham culturas totalmente diferentes. Só que José, observando isso, José ele não se misturou. José ele ficou no seu canto.
O que é que a gente aprende com José? Não é porque estamos em todos os lugares que temos que se adaptar ao que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas estão lá envolvidas. Somos diferentes. Nós somos o sal e a luz do mundo. Então devemos ser diferentes no meio da multidão. E José fez essa diferença no meio da casa de Potifar. E quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que José é preso, e justamente lá na prisão ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do faraó. E depois, até mesmo o faraó tem esses sonhos. E nisso, ele interpreta o sonho do faraó. E no interpretar do sonho do faraó, o faraó coloca ele como governador do Egito. A única pessoa que ficava acima dele era o próprio faraó e o Deus que ele servia. E o que é que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite? José, ele já tinha uma promessa na vida dele há muito tempo. Quando ele era jovem, o Senhor mostrou sonhos para José. E dos sonhos que José tinha, José ainda não entendia o que é que o Senhor queria na vida dele. Muitas das vezes o Senhor nos mostra caminhos, nos mostra estradas para a gente caminhar e a gente não entende o porquê daquilo. Por qual razão é que está acontecendo. Muitos ficam calados e só seguem as ordens do Senhor. Outros ficam duvidando, mas não falam. E também tem os mais atrevidos que murmuram mesmo. Não sabe, fica murmurando, às vezes não gosta do que o Senhor está fazendo naquela hora, fica murmurando, fica resmungando mesmo. Que não é para acontecer, né? Que a gente sabe que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Mesmo que os caminhos que Ele nos manda traçar seja aquilo que a gente não espera, que aquilo que a gente não imaginava. Então, devemos aprender que o Senhor nos leva para lugares onde lá podemos fazer a diferença. Onde lá podemos mostrar que o Deus que nós servimos é maior. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o impossível e o possível acontecer. Glória a Deus, aleluia. José, ele estava longe da casa dos seus pais. Tantos e tantos personagens na Bíblia que a gente vê que ficou longe da casa da sua família, da sua parentela, do seu país, mas mesmo assim se manteve fiel na casa do Senhor. Devemos nos manter firmes na casa do Senhor, porque o Senhor, Ele tem planos maiores nas nossas vidas, mas Ele quer que permanecermos, que a gente permaneça no lugar que Ele nos colocou. No lugar que Ele designou, Ele falou, fica aqui, você fica aqui, vá para ali, você vai para ali, faça isso, você faz isso. Você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. As coisas de Deus, muitas das vezes, para nós, que somos seres humanos limitados, porque nós não fazemos tudo, a gente não entende o trabalhar dele na hora. Não entendemos. Às vezes a gente começa a destrinchar uma coisa aqui, uma coisa ali, e começar assim, agora eu estou entendendo por quê. Agora eu estou entendendo, continua assim, eu fazendo, agora eu estou entendendo, mas muitas das vezes não. Algumas vezes não entendemos, porque o Senhor, Ele trabalha de uma forma que surpreende tanto o crente quanto aqueles que não são crentes. Tanto aqueles que ficam pensando, dá certo não, vai funcionar não. E o Senhor, Ele faz isso para fazer com que as pessoas também creiam que acontece. Sabemos que o Senhor, Ele é um Deus de maravilhas. Ele fez milagres no Antigo Testamento, fez milagres no Novo Testamento. Ele faz milagres hoje, nos nossos dias também. A Assembleia de Cristo é prova que o Senhor, Ele faz milagres nos dias de hoje. O Senhor, a Assembleia de Cristo é prova que o movimento dos céus, que o movimento de Deus ainda acontece nos dias de hoje. Somos a diferença neste lugar. Somos a diferença em vermelhos. E o Senhor quer que essa diferença continue fazendo mais e mais coisas aqui na terra. Cumprindo o chamado dele.
meu corpo, a minha carne queria responder. Mas o meu espírito pensou: o Senhor trabalha no pouco. Lembre-se disso, o Senhor trabalha no pouco. E é no pouco que Ele vai se multiplicar. Aí o Senhor me perdoe, eu pedi perdão na hora, por causa do meu pensamento, porque eu queria responder o que a pessoa tinha falado. Mas o Senhor, Ele fez me entender que é no pouco que Ele faz milagres e maravilhas. É no pouco que Ele transforma. E sabemos que a Assembleia de Cristo tem um chamado aqui na terra. Sabemos que o Senhor, Ele tem alguma coisa grande para fazer aqui no meio. E as pessoas que estavam pensando que a minoria não seria nada, vão ver a diferença e vão chegar para muitos e pedir desculpa, vão chegar para outros e falar: me perdoe por não ter acreditado. Vai acontecer isso, porque o Senhor, Ele é Deus que surpreende. Somos a diferença em vermelhos. Somos a diferença em vários outros cantos. Porque o Senhor, Ele escolheu. E quando o Senhor escolhe, não tem ninguém que faça impedir. Na doutrina, quando a gente foi lá em Itacuruba, eu não vou saber dizer muito bem como foi que a irmã falou. Mas a gente pode até pensar. Ela falou da forma que eu interpretei, que é mais fácil de mim falar. Não somos perfeitos. Não somos. A escolha de Deus é perfeita, mesmo que o escolhido não seja. A escolha de Deus é perfeita. Sempre ignora. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne, a cada qual vive por mim, para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me deixou. Deu-me paz, poder consolador, vem por contente, pois Ele me amou.